Bem-vindos à aula de número 195, item 5, salário bruto e salário líquido. Isso é muito importante, viu, pessoal? Salário bruto e salário líquido. Isso aí abre uma série de pensamentos também para a gente, né? Prolabórios, empreendedores, empresários. É muito importante a gente ter isso em mente. Então vamos lá, como estamos fazendo, é bem curtinho esse item, item 5, salário bruto e salário líquido. O que o empregador compra no mercado de trabalho e o que recebe pelos salários pagos é sempre uma performance avaliada segundo seu preço de mercado. O que o empregador compra no mercado de trabalho e o que recebe pelos salários pagos, que o empregador recebe pelos salários pagos, é sempre uma performance avaliada segundo seu preço de mercado. Os usos e costumes prevalecentes nos vários setores do mercado de trabalho não influenciam os preços pagos por um desempenho específico. Os salários brutos tendem sempre para um ponto em que serão equivalentes ao preço pelo qual pode ser vendido no mercado o produto suplementar produzido pelo trabalhador marginal, levando-se na devida conta os preços dos materiais empregados e o juro original do capital necessário. Está dizendo aqui o seguinte: os salários brutos tendem sempre para um ponto em que serão equivalentes ao preço pelo qual pode ser vendido no mercado o produto suplementar produzido pelo trabalhador marginal, por aquele que recebe menos. E aquela empresa que paga menos produz o mesmo produto daquela que produz mais e ele vende no mercado mais barato, então o produto dele, horas, né? Então, sempre que os salários brutos tendem sempre para um ponto em que os serão equivalentes ao preço pelo qual pode ser vendido no mercado de trabalho um produto suplementar produzido pelo trabalhador marginal. Ao pesar os prós e contras da contratação de trabalhadores, o empregador não se pergunta quanto o trabalhador receberá efetivamente. Quer saber apenas o seguinte: qual o preço total que terei de pagar para poder dispor dos serviços desse trabalhador. Ao se referir a salários, a cataláxia refere-se sempre ao preço total que o empregador paga por determinada quantidade de um tipo específico de trabalho, isto é, o salário bruto. Se as leis ou as práticas comerciais obrigam o empregador a fazer outros gastos além do que é pago diretamente ao empregado, o salário líquido sofre a correspondente redução. Olha só, vou fazer uma base aqui com EPI, na construção civil. Não deve ter ninguém que seja contra a empresa da EPI para os seus funcionários, correto? Tem eu. Eu tenho, eu sou contra. Primeiro, você dá isso para os seus empregados, eles não tomam conta como se eles tivessem que pagar por esses prejuízos. Essa é a primeira coisa. Mas existe uma coisa pior. As empresas, como sabem que eles não vão tomar conta, já compram de pior qualidade, porque se perder, a empresa tem que dar outro. A empresa não pode punir o cara que perdeu. Então, ela sempre vai comprar os piores produtos de EPI. Enquanto quando você dá para eles a responsabilidade de trazer o EPI, eles vêm com as melhores botas, os melhores capacetes, os melhores equipamentos de segurança, porque eles não vão emprestar para ninguém, os melhores equipamentos para fazer o trabalho. Então, se você não tivesse toda a justiça trabalhista, os fiscais do trabalho, todas essas coisas, o mercado vai se regulando de tal forma que você vai cada vez tendo que pagar mais por essas pessoas especializadas. Esses gastos adicionais não afetam o salário bruto, incidem sobre o assalariado, reduzem o salário bruto. Então, quando alguém muito imbecil diz assim, não, você está tirando é o lucro do empresário, quando ele é obrigado a dar as coisas para o empregado. De jeito nenhum. Quando o empresário é obrigado a dar as coisas para o empregado, ele está vendo isso aqui, o salário bruto, né? Convém examinar as seguintes consequências desse estado de coisas. Vamos lá. Não faz diferença se os salários são pagos a tempo ou por unidade produzida. Mesmo quando paga salários a tempo, o empregador só leva uma coisa em consideração:
o desempenho que espera de cada empregado. Nos seus cálculos já estão consideradas todas as oportunidades que o trabalho a tempo é o contratado por 30 dias, não é o contratado por empreita, oferece aos malandros e aos embromadores. Então, nos cálculos do empresário já estão consideradas todas as oportunidades que o trabalho a tempo oferece aos malandros e aos embromadores, aquele cara que fica cagando na obra por 2 horas e fala, eu ganho cagando. Só palhaça, isso só existe nesses países medíocres, né? Ele dispensa os trabalhadores que não produzem o mínimo previsto. Por outro lado, um trabalhador que deseje ganhar mais deve ou trabalhar por tarefa ou procurar um emprego cujo pagamento seja maior, porque a performance mínima prevista é também maior. Tampouco faz a diferença no mercado livre se os salários a tempo são pagos diária, semanal, mensal ou anualmente. Pouco importa se o aviso prévio para dispensa é maior ou menor, se o contrato de trabalho é por um período determinado ou vitalício, se o empregado tem direito à aposentadoria e a uma pensão para si mesmo ou para sua viúva e seus órfãos, se tem férias remuneradas ou não, se tem algum tipo de ajuda no caso de doença ou de invalidez, ou se tem direito a qualquer outro benefício e privilégio. A questão que o empregador se coloca é sempre a mesma: compensa ou não celebrar este contrato? Não estarei pagando demais pelo que estou recebendo? Esta é a pergunta que todos fazem. 2. Consequentemente, a incidência dos chamados encargos sociais recai, em última análise, sobre o salário líquido do trabalhador. Óbvio, pouco importa que o empregador tenha ou não o direito de deduzir as contribuições dos salários que paga aos empregados. De qualquer forma, essas contribuições oneram sempre o empregado e nunca o empregador. Bom, essa parte é fabulosa. Por quê? Porque tira o negócio, 9% paga o empregado, 12% paga o empregador. Não. O total é pago pelo empregado. Porque quando você desobstrui o mercado e coloca todo mundo em pé de igualdade, ninguém tendo a obrigação de pagar nada disso, todos os empresários correm a procurar os melhores. E aí começa que aquele salário bruto, que era o salário líquido, mais um monte de coisas que obrigava a empresa, os empregadores vão dizer, eu te pago esse todo aqui. E você se vira. E aí começa a correria. O mesmo se aplica aos impostos sobre salários. Também, neste caso, é indiferente se o empregador tem ou não o direito de deduzi-los na folha de pagamento. Os impostos de INSS, das coisas que nós tiramos, que nós temos que pagar pelo trabalhador, por exemplo, vamos dizer que nem descontasse nada, para ele ter uma aposentadoria e uma saúde que mata ele, era muito melhor que esse dinheiro fosse parar na mão dele. E sairia muito mais barato para ele ter uma Unimed da vida. Esse é o ponto-chave. É por isso que a justiça trabalhista tem que ser a primeira coisa a acabar numa reforma administrativa. Justiça trabalhista tem que acabar. A redução da jornada de trabalho também não é um benefício gracioso. Se o trabalhador não compensar a menor carga horária, aumentando sua produtividade na mesma proporção, os salários sofrerão a correspondente redução. Se é promulgada uma lei que reduz as horas de trabalho e proíbe uma redução nos salários, surge logo todas as consequências de um aumento salarial por decreto. O mesmo é válido em relação a todas as outras chamadas conquistas sociais, como férias remuneradas e assim por diante, que não são conquistas nenhuma. Rodrigo, mas se ele diminui de, de, sete, de 6 para, como é que é? 5 dias trabalhados e 4 dias trabalhados e 3 dias de descanso, e não pode baixar o salário, então, o que vai acontecer? As empresas vão estar pagando mais. Concorda que vai se produzir menos produtos, porque você tem um dia menos trabalhado, menos produtos produzidos, menor efetividade, os preços vão chegar no mercado e vão subir. Então, você reduziu o salário dos trabalhadores, não nominalmente, mas efetivamente. 5.
Se o governo outorga ao empregador um subsídio para que uma certa categoria de trabalhadores tenha emprego, os salários líquidos desses empregados terão um aumento equivalente ao subsídio recebido pelo empregador. Fato. E isso aconteceu. Mas quem está pagando é quem não recebeu o subsídio, como aconteceu em vários setores da economia que o governo deu subsídio às indústrias, né, a desoneração da folha, e que outros setores não tiveram. Quem está pagando? Os outros setores, óbvio. 6. Se as autoridades derem a cada trabalhador empregado, cujo ganho, se as autoridades derem a cada trabalhador empregado, cujo ganho seja inferior a um certo padrão mínimo, um abono que aumente sua remuneração até esse mínimo, o nível dos salários em geral não será diretamente afetado. Indiretamente, poderá haver uma queda nos salários, uma vez que esse sistema poderia induzir as pessoas que até então não estavam trabalhando a procurar emprego, o que provocaria um aumento na oferta de trabalho. Maior oferta, menor valor. Perfeito? Item 7. Tá aqui, ó, vamos lá. Nos últimos anos do século XVIII, essa explicação é legal, por conta dos lords donos de terra, né? O governo inglês, no meio a dificuldades provocadas pela longa guerra contra a França e pelo método inflacionário empregado para financiá-la, recorreu a esse expediente, o sistema Spinham-Land. O objetivo real era evitar que os trabalhadores agrícolas abandonassem o campo para trabalhar nas fábricas que pagavam melhor. O sistema Spinham-Land foi, portanto, um subsídio disfarçado otorgado aos aristocratas, proprietários de terra, dispensando-os de pagar maiores salários. Em fevereiro de 1793, a Inglaterra entrou em guerra contra a França. A guerra foi financiada, sobretudo, por meio da inflação, fato que, agravado por colheitas fracas e pela vigência das Corn Laws, ver nota anterior, que fala sobre isso, acarretou o aumento dos preços da alimentação mais rapidamente do que o nível dos salários, provocando grandes sofrimentos entre os trabalhadores e suas famílias. Em 1795, os magistrados de Berkshire, reunidos em Spinhamland, não querendo aumentar os salários de seus empregados, usaram a arrecadação de impostos para suplementar os salários e prover as famílias com o que consideravam suficiente para manter a subsistência. O sistema se difundiu rapidamente e foi adotado em outros países, resultou em maiores ganhos para a aristocracia proprietária de terras, menores salários para os trabalhadores, menos incentivo para que os trabalhadores da agricultura procurassem os melhores salários da indústria, aumento da natalidade e constante aumento dos impostos. Esse sistema durou até ser substituído em 1834 por um sistema de leis e amparo à pobreza com recursos públicos, extraído de Mises Mavis. No final das contas, nunca se conserva, né? Sempre se faz populismo. Encerramos aqui o item 5, né? Esse item 5 maravilhoso. Salário bruto, salário líquido. Eu acho que é nesse item que nós vamos ver que funcionário público não paga impostos. Espero que seja. É maravilhosa a discussão. Vale a pena até jogar na mídia para que o pessoal descubra que funcionário público não paga impostos nenhum. Tá certo? E vamos até a próxima aula. Um grande abraço.